Tem decisões na vida que não dão errado porque a gente não pensou direito. Dão errado porque a gente falou demais. Abriu a boca cedo demais, falou pra pessoa errada, no momento errado, buscando uma validação que não deveria vir do outro. A gente chama isso de trocar ideia, de pedir um conselho, mas muitas vezes é só um medo disfarçado de conversa. Um medo assim, sabe, de assumir a própria escolha, de bancar o nosso desejo. E hoje eu quero conversar com você, boquinha de sacola, que conta demais, que pede opinião demais, que se abre demais, que acaba terceirizando assim a sua própria coragem. Porque assim, pra gente amadurecer, passa por uma coisinha muito difícil. Saber que nem todo mundo precisa saber da sua vida. E que nem toda opinião merece sentar na mesa da sua decisão. Olá, seja muito bem-vindo ao Descobrir Depois de Adulto, podcast que vai te conduzir pelo caminho de conhecer a si mesmo de uma forma leve, de uma forma realista, como a gente chama por aqui, de dar umas tamancadinhas aqui e acolá, tudo para te acordar para a vida, tudo para te colocar nesse movimento do autoconhecimento. Meu nome é Andréia Chociai, também no Instagram e TikTok produzo muito conteúdo sobre isso, eu tenho certeza que vai te ajudar, então aproveita e já me segue por lá, ajuda a divulgar. Essa é a moeda que ajuda muito o criador de conteúdo. Se você me assiste pelo YouTube, aproveita e se inscreva neste canal. E o episódio de hoje é pra você, boquinha de sacola, boquinha de sandália arrebentada, sabe? Bocona aberta. Ou como eu costumava dizer, assim, mais antigamente, talvez você millennial vai me entender, o bocão da Royal. Quem não se lembra dessa gelatina, que tinha uma gelatina bem grandona, que tinha uma bocona? Exato. Você que tem a boca aberta demais. Você que, sei lá, não consegue manter pra si um sonho, um desejo, ou algo que te contaram, ou uma confidência que te falaram, ou uma grande decisão que talvez você precise tomar e parece que tem que estar o tempo inteiro precisando de outras pessoas, dizendo, vai lá, faça, tenha a certeza. Precisamos entender que somos seres sociais. Já falei isso aqui em diversos outros episódios. Somos seres sociais. Não fomos feitos por mais que você goste, por mais que te faça bem, mas não é bom para o homem que ele seja só. E Deus foi lá, catou um pedacinho da costela, podendo pegar tanta coisa do homem, e nos criou. E estamos aqui. E estamos buscando sempre e pelas relações. O ser humano ele é movido pelas relações. Não à toa, uma das maiores invenções do século, acredito, depois de internet e tantas outras, mas uma que veio para ficar são as redes sociais. Goste você ou não, seja tóxico ou não, milite você ou não, as redes sociais elas deram certo pelo único fato de que somos seres sociais, somos seres fofoqueiros, queremos saber da vida dos outros, somos seres tão sociais que a gente, por mais ilógico que isso seja, nós buscamos a validação social. Tanto que acho que o primeiro maior medo é da morte, o segundo é falar em público, porque justamente estamos sendo avaliados, estamos sendo julgados. Então, o nosso medo do falar em público não é o medo do falar, é o medo do errar em público. Porque, ora, o meu par, a pessoa ali, o ser humano, ele vai estar me validando. Por isso, tantas pessoas, por exemplo, não conseguem criar conteúdo. Porque tem este receio do errado, porque está sendo sempre avaliado. E é um desafio. Por mais que eu diga para vocês, nossa, eu tenho uma autoestima muito boa, eu tenho uma autoconfiança legal, é óbvio que tem horas que eu não dou boa. E, por exemplo, eu tenho algumas coisas como não ler os comentários dos meus vídeos, porque para mim os comentários de vídeo, e me perdoe a analogia, estão tal qual o esgoto do Twitter. Então ali as pessoas não têm vergonha de ser más, não têm vergonha de ser rude, não têm vergonha de ser burra, inclusive. E saem falando coisas assim, aqui também mesmo. Eu vejo que as pessoas antes, elas iam muito no direct, se escondiam, e hoje não, a galera dá as caras mesmo, com um discurso de ódio, sem nenhum pudor. Mas somos seres sociais. Quando nós somos crianças, nós estamos ali querendo a validação do mundo onde a gente vive. Qual é o mundo que eu vivo enquanto criança? O da minha casa. Então eu busco a validação dos meus pais. Quando criança eu estou saindo pra rua, geralmente eu busco validação dos meus coleguinhas. Então eu começo a fazer o que os meus coleguinhas estão fazendo, brincar como eles estão brincando. E aí tem o machão da rua, e aí eu quero agradar essa pessoa.
Quando eu vou para minha adolescência, isso se intensifica a níveis exponenciais de busca por validação, porque eu tenho que pensar que na minha adolescência eu estou numa completa ebulição hormonal, eu estou saindo do âmbito mundo familiar e conhecendo o que é o mundo das outras pessoas. Eu estou num período de pré-julgamento absurdo, tantas coisas acontecendo comigo eu não entendendo. Então eu acredito que a fase da adolescência é sim onde a gente olha muito para fora. Tem que me aceitar, eu quero fazer parte de uma rodinha. Mesmo a pessoa que fala assim, eu vou me excluir, ela tá escolhendo fazer parte aqui dessa exclusão. Ela quer ser o diferente. E mesmo nos diferentes acabam buscando os seus iguais. Então eu busco por validação também. Eu quero que as pessoas... o intuito do ser humano é ser amado. A gente quer ser amado, a gente quer ser gostado. Quando a gente vai à luz da Bíblia, e Jesus frisa tanto nessa importância do servir o outro, de amar o outro. Veja, o primeiro mandamento é amar ele sobre todas as coisas, o segundo ao outro como a ti mesmo. Então Deus está deixando muito claro aqui que existe e precisa existir a relação com o outro, o olhar para o outro. Então eu passo a minha infância, a adolescência e na fase da vida adulta eu acredito que é um dos momentos mais perigosos de se buscar a validação externa. É um momento onde eu tomo decisões sérias em relação à minha vida. É um momento onde eu defino profissão, é onde eu defino muito o meu futuro. Ou mesmo ali depois que eu já estou formada e tudo mais, mas eu vejo que é onde a gente começa a abrir muito a nossa sacola. É quando eu começo a achar que, tendo essa ideia meio juvenil mesmo, eu estou falando ali do início da vida adulta, que todo mundo que está à minha volta é confiável, e aí eu acho que colocar para fora é uma forma de validar as minhas atitudes, o que eu penso, o que eu desejo, então eu coloco muito para fora. Depois vem a maturidade, mostrando que festa esta boquinha. Boquinha de siri, meu amor. Quanto mais tu fala, maior é a chance de morrer pela tua boca. Então, o início, essa fase, né, da saída da adolescência para a vida adulta, ainda com esse ideal de grandes amigos, de podemos confiar em todo mundo e o mundo é um lugar maravilhoso. Quando eu vou, por exemplo, para o ambiente de trabalho, que é uma selva, eu descubro que abrir a boca demais e com a pessoa errada, no momento errado, pode ser fatal. Fatal, inclusive, não tô falando aqui de morte, mas fatal para a carreira que eu quero ter, fatal para a visão que eu quero, aonde eu quero chegar, quando eu falo demais. E aí o grande problema é que mesmo falando demais e buscando validação demais para tomar as nossas escolhas, escolher o que a gente precisa fazer, e aqui esse episódio é muito mais nesse sentido, dessa boquinha de sacola que a gente vive abrindo, principalmente para validar as nossas atitudes e opiniões que eu quero ter, e não a boca de sacola para fofoca e outras coisas, que também é um outro grande perigo para a gente, é que somente o dono da casa sabe onde ficam as goteiras. Por mais que eu tente deixar o mais claro, lúcido e com riqueza de detalhes para a pessoa que eu tô contando, de fato, sou só eu que sinto. É o dono da dor que sabe quanto dói. Eu posso dar 1000 exemplos, mas é a tua pele que tá sentindo. Só que a gente... eu vejo assim, né, quando um casal termina, assim... E você vai ouvir os dois lados, são falas muito enviesadas, porque é uma fala do que cada um sentiu. E é difícil até julgar, porque as pessoas sentem de uma maneira diferente, elas passam pelas relações de uma maneira diferente. E quando eu escuto, né, uma história, uma briga entre amigos e tudo mais, você vê que uma parte, ela vai sempre falar daquilo que ela passou, que ela acredita, que para ela faz sentido, com as nuances de uma situação que só ela entende o contexto. Então, por mais que ela me conte os dois lados, é difícil, né? Eu lembro que eu tinha uma relação e era uma relação aos olhos dos outros, uma relação pro externo,
muito boa. Uma relação de muito companheirismo, uma relação até de grande amizade antes da relação, um relacionamento onde parecia que tudo dava certo, é muito parceiro e tudo mais, e não tentando esconder o que se passava entre quatro paredes, mas de fato se dava bem e tudo mais, mas obviamente não era 100% daquele jeito. E aí a gente vai escolhendo, vai colocando o que quer mostrar. E quando a gente separou, eu me lembro que eu ouvi de muitas pessoas: que loucura, eu não consigo entender. Não faz sentido o final da relação de vocês. Porque vocês se davam tão bem. Vocês funcionavam tão bem. E aí entra aquela velha máxima: só o dono da casa sabe exatamente onde ficam as goteiras. E foi difícil falar pra galera que não, no off acontecia muita coisa que não fazia sentido. E foi uma decisão, ela foi uma decisão solitária. Porque eu fui aprendendo ao longo do tempo e depois de muitas relações que, por exemplo, na tomada da tua decisão, por exemplo, tem gente que vai botar lenha. Pelo simples fato que ela quer ver o circo pegar fogo. Tem gente que é movida por circos pegando fogo. Elas gostam do rolo, do babado, da confusão, de uma pauta nova, de uma fofoca nova. Então tem gente que vai colocar lenha, mas também existem aquelas pessoas que nos amam tanto e tentando nos proteger do que elas acham que está certo ou errado, elas podem acabar minando as suas decisões, colocando indecisões, fazendo algumas perguntas sobre sentimentos que só você sabe como sente. E nesse caso eu sentia muito isso, que as pessoas achavam que sabiam muito sobre a relação. Pela minha força de fazer dar certo, pela nossa teatralidade, o nosso teatro ali de não passar muito pra fora o que de fato se passava entre quatro paredes, porque eu nunca gostei de demonstrar muito o que se passa dentro da relação. Eu sabia que a decisão, se eu perguntasse pra alguém, ia ser enviesada. Eu sabia que se eu dissesse: olha, eu estou pensando, não, vocês dão muito bem, a relação é assim mesmo e tudo mais. Então, quando eu tomei essa decisão, peguei muita gente de supetão, que depois, posteriormente, foi entender por diversas situações que foi a melhor coisa que eu tinha feito. E tanto é que eu tentei, neste fim de relacionamento, nunca me justificar. Só dizer: gente, eu tava dentro, eu sabia o que era e foi a melhor decisão. E muitos depois disseram: nossa, realmente, conhecendo melhor a pessoa, hoje a gente vê que foi o melhor pra você. Quando eu fui mudar de carreira, quando eu tive que deixar, queria muito já deixar os 5 anos que eu fiz de engenharia civil, mais os 10 anos na profissão, eu ventilei com algumas pessoas. Confesso que não foi uma decisão tomada muito silenciosa. Eu já estava ventilando, eu acho que até para falar em voz alta, para eu começar a cimentar aquela ideia na minha cabeça. E ouvi de tudo. Tudo vocês possam imaginar. Desde, meu Deus, larga logo, até tenha calma, pensa bem, até, nossa, você é louca. Não faça isso, vai ser a pior decisão da sua vida. Eu ouvi dos 3. Mas foi uma decisão que eu fui cimentando com tanto tempo, eu demorei tantos anos para tomar essa decisão, que a hora que eu dei o basta, acabou. Mas confesso que eu poderia ter tomado antes, se eu tivesse fechado um pouco a boca. Essa decisão foi aberta para pessoas ali que, beleza, algumas me amavam demais, queriam meu bem, achavam até que estavam fazendo meu bem. E não estavam. E me desanimaram. Teve um outro episódio, por exemplo, quando eu, até na parte da transição de carreira, quando eu tive a ideia de começar a produzir conteúdo, o ano era 2019. Eu tava conversando com um amigo meu e tal, e ele falou: cara, eu acho que tem que começar a produzir conteúdo e tudo mais, e não sei o que. Inclusive, essa pessoa foi meu sócio depois. Ele acreditou tanto em mim, na produção de conteúdo, que
Cara, cresci meu perfil muito por causa dele, do Rodrigo. Ele foi meu sócio durante muito tempo nos programas de emagrecimento. Mas eu lembro que para um grande amigo meu eu falei: olha, eu vou começar a criar conteúdo. Começar a falar, ele. Sobre o quê? Ah, eu vou fazer aqui fitness e tudo mais. Vou começar a falar de emagrecimento. E eu lembro que essa pessoa, na época, tinha uma nutricionista na minha cidade que produzia conteúdo e tinha, assim, um número bacana de seguidores. E aí ele falou: ah, mas já tem a fulana, né? E nossa, vai ser difícil crescer tanto, ter tantos seguidores quanto ela. E eu lembro que quando eu vi isso, eu falei assim: ai, caramba, não tinha pensado por esse lado. E aí a sorte que esse mesmo amigo meu, o outro, né, que aceitou depois de ser sócio, ele falou: cara, esse cara não vai ser seu cliente, ele pode ser seu amigo e tudo mais, mas ele não vai ser seu cliente. Começa a pensar nos seus futuros clientes, nas pessoas que vão ser beneficiadas pelo produto que você está vendendo. E aí eu já logo limpei isso da minha cabeça, mas veja, se me pega num momento um pouco mais frágil, eu não começo a criar conteúdo. Por culpa dele, não por culpa minha. Porque eu não deveria ter ido tentar buscar a validação. Porque o que eu tava querendo isso não era dividir o pensamento, era buscar a validação. Era que alguém dissesse: vai, é isso mesmo, você tá no caminho certo. E amadurecer, gente, é lidar com esse fato de que você precisa assumir a responsabilidade pelas suas atitudes, pelas suas escolhas, que você vai ter que dar o passo e assumir os 50% de chance de dar certo e os 50% de chance de dar errado, porque é a sua vida. Tem gente que te ama demais e vai atrapalhar nessa decisão. Tem gente que não te ama na dica e também vai atrapalhar nessa decisão. Tem gente que não tem repertório suficiente para te dar essa tomada de decisão. Como eu vejo pessoas, por exemplo, que são casadas pedindo conselhos e pedindo validação pra gente solteira. Ô, minha gente, não tem repertório para entender o que é o casamento. Sabe? E aqui de longe, nunca, jamais dizendo que não peça conselho, não tome as suas decisões. Não. A gente precisa procurar os conselhos, a gente precisa entender, às vezes, saber que alguma pessoa já passou por aquilo, entender que tem gente que tem uma capacidade técnica de te orientar naquela tomada de decisão, mas não pode ser qualquer um. E o fechar a boca de sacola aqui, a atenção que precisa ser dada para isso não é todo mundo que está apto a ouvir um sonho, um plano, um desejo, uma intenção. Não é tudo que buscando conselho deve ser acatado. Porque mesmo a pessoa sábia, mesmo uma pessoa que passou, ela não é o dono da casa. Ela não conhece milimetricamente onde ficam as goteiras. No fim das contas, é você que banca a tua decisão. É você com medo, com receio. Eu acho que isso, assim, às vezes não entra na cabeça das pessoas. Quando eu digo, fiz uma transição de carreira, deixei 10 anos e tal, me joguei no mundo da criação de conteúdo e tudo mais. Fui perdendo medo com essas coisas. Assim, eu fui perdendo medo, não quer dizer que as minhas mudanças foram isentas de medo. Óbvio que com o tempo, com o repertório, tomando decisões, você vai criando um pouco de casco para tomar as decisões. Mas elas não foram tomadas sem medo. Até hoje as minhas decisões carregam será? E se? Então, assim, se você, diante de algumas situações que você tem na sua vida, você conhece a história e tudo mais, mesmo assim, observa mais, pondera mais, ore mais. Vou falar aqui como cristã, a gente perdeu essa coisa que quando você vai lá no Velho Testamento e lê as histórias e tudo mais, você vê muito povo de Deus buscando Deus para tomar decisão, o que ele acha, queimando sacrifícios, não tomando a decisão até que Deus respondesse. Eu lembro de Gideão.
Quando Deus chega para ele, Deus, não é uma mensagem, Deus fala, Gideão, seguinte, Midianita tá ali enchendo os pacová do seu povo, vamos derrotar essa galera, fica tranquilo, vamos derrotar essa galera e eu estou te levantando para levantar. Gideão olha para Deus e fala assim, não tenho certeza, meu pai, não sou a melhor pessoa, vamos fazer assim, se eu colocar uma lã aqui e no dia de manhã tiver orvalho em volta dela e ela estiver seca, eu vou entender que o Senhor está falando comigo, que é uma confirmação. Tá, acontece. Acorda, tudo molhadinho em volta, orvalho da manhã, lã seca. Gideão faz o quê? Não, vamos confirmar aí. Vamos confirmar. Então vamos fazer o seguinte, a lã acorda molhada, em volta acorda seco. E Deus vai lá. Porque Deus, ele não se irrita com nossos pedidos de confirmação. O que deixa Deus boladão é a gente não nem procurá-lo para tomar as nossas decisões. Sair tomando milhões de decisões e depois socorro Deus. O que é que eu faço? Então talvez você esteja diante de grandes decisões ou mesmo para suas futuras decisões. Aprenda a fechar um pouco essa tua boca. Aprenda sabe, vigiar até de quem você pede o conselho. Não tem para quem pedir, não tem uma segurança para quem pedir? Ora, escreve num papel, tenta analisar todos os fatos, não responde de imediato, pensa mais, reflete mais, sabe? Pensa em talvez pessoas que tenham mais maturidade, que podem te aconselhar e que mesmo aconselhando, não precisam ser acatadas na sua totalidade. No final das contas, é só você que sabe onde ficam as vossas goteiras. Um beijo e até a próxima!